O time sub-20 do Juventude foi derrotado pelo Vasco por 1-0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O confronto ocorreu nessa quarta-feira, dia 16 de julho, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Felipe Dias permanece na 7ª colocação com 29 pontos. Com o empate diante do Corinthians, no CT Parque São Jorge, na próxima quarta-feira, dia 23 de julho, às 3 horas da tarde, pela última rodada da primeira fase do campeonato, o time jaconeiro se classifica, assim, para as quartas finais. Mas tem um detalhe, hein? 3 equipes brigam por 2 lugares restantes nessa fase: Juventude, Vasco e Fluminense. O tricolor tem, no momento, sem contar o jogo sensacionalizado, 23 pontos e está em 12º lugar, entrando em campo diante do Corinthians nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Se vencer assim, passará a somar 26 pontos e terá condições de brigar para disputar as quartas. Em caso de outro resultado, todos os 8 primeiros colocados já estarão garantidos na segunda fase, com uma rodada de antecedência. Momento, equipe Fluminense pegando o Corinthians, a bola rolando na etapa inicial, está 0-0. Bom resultado para o Juventude, que assim vai passando de fase no Brasileiro Sub-20. A equipe esmeraldina, com esse resultado do Fluminense, ficando na 7ª colocação com 29 pontos. E não pode ser mais alcançado pelo tricolor. Já classificados, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Fortaleza. O Fluminense, que ainda pode se classificar, tem que vencer os próximos 2 jogos, está metendo pressão na equipe do Corinthians. Por enquanto, pode abrir o placar a qualquer momento. Aí complicaria a situação do Juventude, querendo se classificar com uma rodada de antecedência, sem depender de outros resultados na última rodada. Mas o que acontece? O Juventude na última rodada pega o Corinthians fora de casa, aí com o empate se classifica. Agora, se perder, vai depender de outros resultados, caso o Fluminense vença o Corinthians nessa quinta-feira. O placar neste momento está 0-0, contudo, a equipe tricolor está fazendo pressão sobre o timão. O desfecho dessa 18ª rodada decretou o rebaixamento para o Brasileiro Série B Sub-20 de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, o 19º e 20º colocados, respectivamente. O Galo, que tem 14 pontos, e o Dragão, 10. O Grêmio é o primeiro time fora da zona de rebaixamento de descenso, com 17 pontos. Número inalcançável para a dupla. Além dos gremistas, o Cuiabá, 16º com 18 pontos, e Inter, 18º com 15 pontos. Também vão lutar na próxima rodada para seguir na elite da categoria em 2026. 19ª rodada do Brasileiro Sub-20, tendo os seguintes jogos às 3 horas da tarde. Além de Corinthians e Juventude, tem Internacional e Santos, Vasco e Grêmio, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e o Bragantino, Botafogo e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Fortaleza e Flamengo, Palmeiras e Fluminense, São Paulo e América. São os jogos do Brasileiro Sub-20. Neste momento, a equipe do tricolor, o Fluminense, está abrindo o placar. Com este resultado, a equipe do Fluminense
mantém as esperanças e adia, assim, para a última rodada, quem será o classificado. São 2 vagas e 3 equipes disputando. Juventude, Vasco e Fluminense. Fluminense, portanto, está fazendo pressão na equipe do Corinthians, vai abrindo o placar do Brasileiro Sub-20. Portanto, com este placar, o Fluminense vai ocupando na competição o 9º lugar com 26 pontos. Já o 7º é o Juventude com 29, 8º Vasco também com 29 pontos. Então essas são as informações do Brasileiro Sub-20, o jogo que está parado. O goleiro do Corinthians sofreu uma lesão ali, foi atropelado pelo atleta do Tricolor, bem no lance do gol, marcado por Kelvin, o número 9, aos 3 minutos da etapa inicial. Por enquanto, Juventude vai adiando a sua possível classificação para a segunda fase da competição, em decorrência do resultado de vitória do Fluminense sobre o Corinthians 1-0, mas o time esmeraldino, enfrentando o Corinthians nessa última rodada, com empate, se classifica à próxima fase da competição.